Alexandre Moraes da Rosa, muito bem-vindo à OAB Maringá. Uma honra tê-lo conosco. De maneira, uma alegria poder estar com vocês. Muita satisfação. Vamos falar então hoje, doutor, de processo penal estratégico, segundo a teoria dos jogos. Doutor Alexandre Moraes. Diga-me, parceiro. Primeiramente, dizer que sua obra, de fato, ela é indispensável na biblioteca de qualquer advogado que atua no crime, para que possamos aí pensar o direito penal fora da caixa. Isso. Então, obrigado pela OAB de Maringá, obrigado, doutor Caldeira, pelo convite formulado. Eu tenho aí, nesses últimos anos, trabalhado uma perspectiva que não é novidade para qualquer um que tenha ido já no ambiente no processo acusatório, que é pensar o processo penal estratégico. Esse processo penal estratégico não significa manipular, não significa fraudar, significa entender como nós temos uma construção paralela, assim, nós temos algumas dimensões, como eu gosto de falar, do processo penal. O que significam essas dimensões? O senhor, como advogado, todos nós, como advogados, todos os advogados, juízes, promotores, temos uma possibilidade de responder aos questionamentos conforme eles vão aparecendo. Mas todos eles exigem que você saiba minimamente de lei. Eu não tenho como fazer que nenhum advogado, nenhum promotor, nenhum juiz conheça a legislação em vigor. O pacote anticrime, por exemplo, é 13.964. Se você não leu, eu não tenho como fazer minimamente considerações acerca disso. Além dessa leitura, eu pressuponho que você tenha, que é o personagem, o jogador, que eu gosto de falar, domine as diversas interpretações sobre cada texto normativo. Como nós falamos sobre insignificância, por exemplo. Significância você pode entender de uma perspectiva finalista, uma perspectiva neocantiana, uma perspectiva pelos vetores do Supremo, ou seja, eu tenho muitas opções. Por ter essa constatação inicial de que eu tenho muitas opções, o segundo plano de acomodação é que, quando muda o juiz da Vara Criminal de Maringá, mudam os sentidos, mudam as interpretações, muda até o modo, muitas vezes, como se faz audiência. Eu não estou falando do juiz de Maringá porque eu não os conheço, mas é perceptível quando um está de férias, que vem um substituto, talvez a compreensão em relação ao tráfico, em relação à liberdade, em relação à condução da audiência, se modifique. Então, eu tenho uma segunda dimensão, que é uma dimensão de entender quem efetivamente está sentado em cada cadeira de juiz, promotor, delegado, testemunha. Então, nesse segundo plano, eu tenho, para além da normatividade, uma relação que eu preciso entender como o Dr. Caldeira pensa o direito penal, se ele é um finalista, se ele pensa pela imputação objetiva, se ele imputação objetiva ele pensa a partir da filosofia da linguagem, como o nosso professor aí da Federal Paulo, ou se ele pensa como interior, ou seja, eu preciso entender como ele se organiza no modo de pensar. Se eu quero interagir com uma pessoa, quanto mais eu dominar o modo como ele pensa, a gramática pela qual ele se relaciona, eu tenho um ganho. E a terceira dimensão é que eu preciso entender o contexto, muitas vezes. Uma audiência que se realiza no início da tarde, pós-almoço, que todo mundo está ativamente fresco, é melhor do que uma audiência que se dá às 6 da tarde, que a audiência teve audiência a tarde inteira, está todo mundo cansado, todo mundo menos disponível cognitivamente. Então, eu tenho 3 dimensões em geral que eu situo de maneira esquemática que eu preciso entender. E aí eu divido nessas 3 dimensões quatro momentos. No primeiro momento eu tenho que saber as regras, depois que eu sei, aliás, tenho que saber quem são os jogadores primeiro quem são os jogadores. Eu só sei as regras depois que eu sei quem são os jogadores, e aqui é importante também situar em contexto como Maringá e cidades um pouco menores, no sentido de não serem tão grandes, e existe um impacto muito grande, às vezes, do radialista, do comentarista, do blogueiro da cidade, nos processos, porque a mídia pode ser um fator importante na hora de enfrentar questões vinculadas ao processo penal. Então, nós temos jogadores que aparecem no tabuleiro, que são jogadores vinculados ao processo, promotor, advogado, delegado, e também temos aqueles que não aparecem no processo, muitas vezes o clube de serviço, mídia, lobbies os mais variados. E nesse contexto, eu preciso entender quais são as regras e depois entender quais são as recompensas. Ou seja, eu tenho delegados que são candidatos a deputado, vereador, prefeito,
qual é a perspectiva de engajamento deles em casos. Tem gente que é contra a violência de animais, então está ali muito engajado. Já em crimes patrimoniais não tem tanto engajamento. Como eu vou entender essa recompensa do sujeito naquele processo? E, por fim, eu tenho que estabelecer quais as estratégias e quais são as táticas. O que é estratégia? Meu processo é um processo em que eu consigo absolver o sujeito? É possível a absolvição? Para que aconteça a absolvição, quais as táticas que eu tenho que realizar? Então, a estratégia é onde eu quero chegar. Eu quero chegar numa pena menor. Então, eu vou fazer como? Eu vou discutir, eu vou perder meu tempo, vou perder minha energia discutindo o conteúdo da tese, ou vou ser colaborativo aqui e buscar uma redução da pena mediante uma confissão espontânea, a retirada de uma parte do crime, de uma qualificadora. Eu tenho que me focar, não adianta também querer atirar para todos os lados sob pena de você perder os tiros. Então, entender como esse processo estratégico acontece ainda é mais visível no contexto brasileiro quando você tem acordo de não persecução penal, você tem colaboração premiada, leniência, diversas possibilidades de espaços de consenso, como fala o Vinícius Vasconcelos, do nosso colega doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, em que você tem um ambiente em que o advogado muitas vezes tem que se entender que a dimensão negocial da qual nós não estávamos acostumados, ela modifica. O Rubem Júnior, aí, nosso colega, que trabalha de arte também é muito legal, e a minha proposta, então, aqui nesse momento é esclarecer basicamente isso. Eu acabo escrevendo esse livro, Guia do Processo Penal conforme a Teoria dos Jogos, são 932 páginas, em que eu vou tentando... Esse é o novo, saiu com pacote anticrime e tal, então está ainda em promoção lá na EMAS por R$129, e essa é a ideia, de poder dotar o jogador, porque a teoria dos jogos não é uma teoria material, é uma teoria formal, você estrutura a sua relação. E é nesse sentido que a gente vai poder ter promotores, juízes, delegados que usam. A gente até orientando o André Bermudes, que é um sujeito muito legal, assim começou a fazer um delegado escreveu a investigação criminal orientada pela teoria dos jogos. Então, como você pode entender diversas jogadas do delegado de polícia no momento da investigação. Doutor, assim, nós não temos hoje no direito, na atuação, no processo, né, como o advogado atuar sem pensar estrategicamente. Aquele advogado que tem um pedido de liberdade provisória, um modelinho e usa para todos os processos, sem analisar qual é a linha de raciocínio, quais as teses adotadas pelo magistrado, né? E aí é a análise necessária do jogador, né, doutor? Não dá para pensar estratégia sem conhecer quem está jogando contigo. Isso é muito, muito interessante, Caldeira. Vou dar 2 exemplos fundamentais. Se não customizar, eu fico imaginando o seguinte: todos nós temos o maior passivo, o ativo que mais nós temos é o tempo. No mundo acelerado e com a quantidade de processos que tem, eu fico pensando se um advogado chega no doutor Caldeira e diz assim: doutor, eu queria contratar o senhor para fazer uma defesa num caso meu de furto qualificado. 155, parágrafo 2º, inciso 4º. O senhor podia ler para mim aí? Aí o doutor Caldeira pega o Código Penal e vai ler. Aí o cliente vira e diz assim: doutor, esse é um caso cuja pena é maior do que 4 anos, então aplica-se o procedimento ordinário. O senhor podia dar uma olhada no 384, ele Código de Processo Penal? Aí tu vai ficar... O cliente, o que está fazendo contigo? Está te tratando como alguém que não conhece a lei, não é assim? Está te considerando. Como é que os advogados fazem petição? Chamando o juiz de burro. Eles vão dizer assim: 155, aí coloca 155 negritado, mas esconde, depois bota e aqui. Então vai explicando coisas que parecem que desconsideram o sujeito. Então, o modo como nós aprendemos a peticionar... Quando não está no tribunal fazendo... aí depois a sustentação oral... Quando não vai ao tribunal fazer sustentação oral e fica lendo artigo de lei, né, doutor? Isso, leu 312, poxa, é o dia a dia. Então, assim, parece que você está desconsiderando o interlocutor. Se você quer que o interlocutor pesque e preste atenção nas suas afirmações, você vai falar com o médico, você não vai falar que o coração bombeia sangue. Pô, ele tem que saber disso. Você pode sublinhar: doutor, nesse bombeamento de sangue eu tenho sentido um barulhinho aqui. É isso que você quer? Você quer que eu tenha um sopro? Na diferença. Então, quando você vai discutir com o interlocutor, a Luana está aí, nossa colega,
quando você vai discutir com o interlocutor, você tem que pressupor que ele é um sujeito inteligente, um sujeito que você tem que sublinhar aquilo que ele deve prestar atenção, e não querer ser um professor e pedagogicamente fazer isso. É claro que você deve citar os artigos de lei para poder depois ter isso para fins de recurso especial, recurso extraordinário, citar os artigos de lei, mas não precisa fazer aquela petição que é step by step, passo a passo, porque isso faz com que você tenha uma aversão cognitiva a estudar. Se você quantas e quantas vezes vai na sentença e quer saber o resultado. Então, você tem que mudar o modo como nós aprendemos a peticionar. Advogados têm sido muito mais assertivos. Por exemplo, quando você fala prisão preventiva, o pedido de liberdade provisória, se você não tem nada para falar, não investa o tempo do juiz vendo blá, blá, blá. O que é? O cara tem endereço fixo? Tem. O cara tem emprego? Tem. Não tem. Não inventa, porque você botar 10 jurisprudências, botar o juiz não tem que obedecer. O Supremo Tribunal Federal é orientação remansosa, o STJ também. Se você não me dá os números do acordo e não vale a pena trabalhar no caso, é bobagem. Você vai encher o saco de petições que vai encher linguiça, como se fala no contexto geral. E a ideia é isso. E a segunda coisa que eu queria te falar é o seguinte, que eu acho muito importante, e alguns advogados novos perguntaram, professor, eu fiz no Instagram do meu escritório, o senhor podia dar uma olhada? Eu disse, nenhum cliente vai procurar advogado no Instagram. Então, ninguém vai procurar um advogado no Instagram, nem como nós não vamos procurar um médico no Instagram, vamos procurar médico, cardiologista em Florianópolis no Instagram. Não tem isso. Então, o que a gente faz? Me parece um equívoco de muitos advogados quererem ter um Instagram no escritório, porque aí o cliente, se depois vai estar na dúvida se vai te contratar ou não, aí vai pesquisar o Instagram no escritório. Chega no Instagram no escritório, tem 200 seguidores, o advogado é um perdedor. Então, se você tem um Instagram e não tem, e você faz o que no Instagram? Repete o que está publicado pelo CNJ, repete julgamento, faz um Instagram pessoal seu, porque se você não tem um escritório que é mega grande, tem a possibilidade de ter milhares de seguidores, dá a indicador, e aí a questão de marketing, né? Que você dá um indicador que você é um perdedor, você tem 200 seguidores, como é que eu vou contratar um advogado que quer me cobrar esses honorários e tem um site, um escritório, não tem isso, é igual aqueles caras que querem vender marketing digital e tem 150 seguidores, como é que você vai contratar alguém que tem marketing digital e tem 150 seguidores, ou seja, o cara não sabe fazer a coisa dele. E a isso me parece importante porque é um erro muito comum de atuação. Quando você faz alguma coisa, a gente falou no início, tem que ter um propósito. Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou colocar isso na petição? Esse parágrafo. Por que você tem aquele parágrafo? Saber criar o conteúdo, como fala a Thalita Arruda, é bem verdadeiro. Por isso, a professora faz o Instagram dela, coloca as coisas dela, mas se ela decide fazer um no escritório ela não vai poder colocar qualquer coisa. Então fica assim, mais um na multidão. Não tem muita relevância. Então tem que ter um propósito sempre, você tem que ter um escopo. Por que eu vou fazer alguma coisa? Por que eu vou colocar isso na petição? O Felipe Moreira, eu fiz um Criminal Player, eu recomendo, quem puder, tem um podcast que está nos agregadores que você Deezer, Spotify. Eu tenho 2, o Criminal Player e o Dúvida Razoável, um com o Auri Lopes Júnior e outro com o Francisco Monteiro Rocha Júnior. Recomendo sempre também o da Janaína Matida, chamado Improvável. A Isadora está aí, nossa colega, está me ajudando a melhorar ali o Instagram. Então a gente tem sempre que ter um propósito, e a nossa ideia, e o Felipe Moreira fala sobre visual law, como a gente pode melhorar nossas petições para evitar que a gente caia nas armadilhas de petições da década de 80 e 90, que são bonitas, é o mesmo modelo, mas elas acabam não sendo hábeis à finalidade que você quer. E aí eu vou te dar um exemplo para a gente poder caminhar, né, Felipe? Que é quando você está lendo um livro ou vendo um filme, você começa a ver o filme e o filme pode ser muito legal no final, mas se não prender a tua atenção, você não chega até o final, você desiste. Se você tem um livro que é chato, você não vai ler, vai pular o livro. Então, quando você quer efetivamente ser lido, você tem que ter a percepção do que é contar história, storytelling, de saber o que é uma narrativa, de como construir uma narrativa. Ninguém vai estar muito satisfeito, nem quer que tenha aquele monte de citações em
em espanhol, o que for, coisa em latim, quer dizer. Então, a nossa ideia aqui é melhorar a capacidade, dando novas habilidades aos profissionais do direito, como diriam meus filhos, que jogam CSGO e Fortnite, que você tenha novas skills, novas habilidades para atuar num processo cada vez mais dinâmico e, por isso, estratégico. O mundo está mais dinâmico, né, doutor? Ninguém tem mais tempo a perder. A informação, numa velocidade, assim, surreal. Então, temos que ser objetivo. E, às vezes, eu percebo que alguns colegas, talvez achando que vai valorizar o trabalho, faz aquelas petições de 40 laudas, né? Uma resposta à acusação de 40 laudas, um livro. E o jogador acreditando que o jogador vai ler. Não tem tempo e nem vontade. Assim, sim. Porque acho que já desanima. Não, assim que o dever democrático do juiz é ler. A questão é assim, como é que você lê? Você lê obrigado ou você lê com atenção? Se você é direto, não faz... Sim, o cara vai, por exemplo, fazer trabalho também no CIF, né? Então, vou dar um exemplo do CIF que é mais fácil. O cara vai lá impugnar a assistência judiciária gratuita. Aí o cara começa, a lei 1060, depois 3 julgados do STJ, e vai falando, vai virando o processo. Pô, o cara, se tem alguma coisa, diz, o cara impugnar a assistência gratuita porque tem a profissão, o salário dele é tanto, não merece a gratuidade. Está resolvido. Só falta colocar lágrima na petição, porque não dá, né? Pois é, então assim, para que juntar 10 acordos ao mesmo tempo, né, gritar? Qual foi a vez que um juiz usou um acórdão que foi citado por vocês em petição? Nunca. Então, para quê? A minha pergunta é, se nunca foi usado, para que coloca? Mas o acórdão cabe perfeitamente na hipótese. Pega o acórdão na original e junta em anexo na petição. Tem uma julgada aqui, o anexo. É isso. Então, aqui eu tenho uma pergunta sobre do Geran Clay Oliveira, sobre júri. Eu fiz uma live esses dias, eu tenho um livro da Fabiana Bittencourt Silva, que é doutoranda na USP. Ela escreveu um livro sobre teoria dos jogos de júri, a gente está fazendo a 2ª edição. É bem legal. E há todo um modo diferente de atuar, mas é plenamente possível organizar as ideias e a estrutura da teoria dos jogos, com quem são os jurados, como é que eles pensam. Hoje, uma simples bugada aí, ou um vasculho na internet pode fazer com que você descubra pérolas sobre informações sobre os jurados. Por exemplo, você tem 3 recusas imotivadas. O cara, você é defensor, você vai no Facebook do sujeito, ele está lá com bandido bom e bandido morto. Você vai aceitar o sujeito? Pode aceitar. Mas se você não pesquisa, não faz um vasculho, é muito pior. E o que eu acredito nisso, Caldeira, é que hoje, no processo estratégico, você ganha na preparação. É muito mais a preparação da audiência do que a sua realização. Eu já estou acostumado a fazer audiência. O Usain Bolt, eu sempre digo isso, ele não fica no sofá 4 anos para ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas, ele se prepara. Então, quando ele talvez não use tudo que ele se prepara, mas ele tem que saber, um jogador de vôlei, ele tem que saber cortar daqui, aberto, fechado, ele tem que saber como é que bate na bola. Então, ele tem que aprender a ensinar, e essa é a ideia de tentar um processo estratégico, em que você tenha... assim, eu vou fazer uma pergunta para a testemunha. Como é que eu faço a pergunta? Eu começo como? Eu faço uma pergunta aberta, fechada? Qual é o meu objetivo? Se eu não sei o que eu quero extrair da testemunha, eu não tenho capacidade de bem. Eu tenho 3 classificações de testemunha. Tem uma testemunha hostil, que é uma testemunha do lado que é favorável ao lado adverso, uma testemunha favorável. Não que elas sejam testemunhas hostil no sentido de inimizade, mas o que elas estão dizendo é hostil à tese da defesa ou da acusação. Como eu farei... Tem uma predisposição. Não, assim, ela é testemunha hostil porque o conteúdo que ela já disse é um conteúdo que prejudica a tese de cada parte. Bom, como é que eu vou perguntar? Primeira coisa, eu vou perguntar para quê? Para retirar a credibilidade. Para retirar a credibilidade, eu estudei psicologia do testemunho, eu sei como é que é uma série de perguntas para tirar a credibilidade? Não sei. Então, se eu fizer perguntas do mesmo, eu só reitero a fundo meu cliente. Então, se você não sabe psicologia do testemunho, não sabe o que é uma árvore de perguntas, você faz o quê? Você faz o que sempre fez. Todo mundo fez sempre assim. E aí você é mais um na multidão. Então, sofisticar a abordagem, saber o que é uma árvore de perguntas, saber como... Eu perguntar isso, ele disser tal,
isso é X. Eu pergunto na sequência. Eu não posso sair do fórum e dizer assim, putz, eu devia ter perguntado tal coisa. Precluiu. Você acaba ganhando uma reputação em face da sua conduta no processo. E aqui não é para manipular, fique bem claro. A teoria dos jogos não é brincadeira, não é jogar dados, é entender como numa interação humana você pode agir de modo, pressupondo que com quem você interage é um sujeito racional, como você pode agir para obter maior influência e não manipulação. Porque manipula acaba mais dia menos dia sendo descoberto e aí a reputação cai de uma hora para outra. Então, o meu desafio é pensar um processo penal estratégico. Doutor, eu falando em tribunal do júri, eu tenho atuação no plenário e, segundo minha percepção, a minha estratégia geralmente de abordagem no plenário e numa audiência de instrução que o juiz togado esteja conduzindo, eu entendo que deve ser diferente, até porque acho que no plenário eu me preocupo com a mensagem que eu estou passando para os jurados, né? Às vezes o juízo ele aborda a testemunha ou acusado de uma forma mais ríspida e talvez lá na instrução processual comum eu pediria questão de ordem, não que eu não faça no plenário, né? Mas teria talvez menos cuidado com isso, que eu sei que é o julgador daí que vai dar a decisão e é com ele que eu tenho que me preocupar só. Agora, quando tem 7 leigos sentados ali, eu tenho que pensar no todo, né? Eu tive uma situação específica que eu fui nomeado ativo num procedimento e o réu era do PCC. Então, a magistrada, antes de iniciar, falou, doutor, vai pedir para tirar as algemas? Eu falei, doutor, eu estou pensando. Ela falou assim, olha, peça, eu já lhe informo de antemão que vou justificar. Ele ordenou 3 tentativas de fuga, né? A Polícia Federal está aí, 8 policiais armados, mais a PM. Eu falei, doutora, vamos deixar ele de algema, né? Porque eu acreditei naquele momento que seria muito pior ainda uma justificativa da magistrada com todos aqueles problemas que tinha comprovadamente. E aí depois você vai fazer o seguinte, vai ter o seu cliente sem algemas e com 10 policiais olhando para ele, cercando o cara. Então, o impacto que isso dá no jurado é muito significativo. Entender a dimensão do contexto. Não é assim, vou renunciar a prerrogativas. É entender o contexto. Como um fato alheio pode repercutir no seu dia a dia, né? Então, é nesse sentido que eu acho que tens total razão em entender a dimensão do jogo. E aí não tem uma regra de ouro, né, Caldeira? Depende de cada caso, depende de cada circunstância e da preparação que você pode fazer. Então, sensibilidade também, né, doutor? Essa percepção. Isso mesmo. Você ganha com experiência, e experiência não se compra, não tem um curso que te traz experiência, né, doutor? Então, mas a experiência você ganha com o tempo. Mas se você consegue perceber que... Eu tenho um amigo meu que faz corrida, ele é maratonista, e ele contratou um sujeito para ensiná-lo a correr, e outros amigos dele, maratonistas, riram dele. E ele disse, Alexandre, o cara me ensinou que eu piso errado, então se eu pisar um pouquinho para cá, eu ganho milésimos de segundo, mas uma maratona, isso melhora o meu desempenho. Então, assim, melhorar no detalhe, melhorar como se posta, melhorar como se veste, melhorar como senta, melhorar como se dirige às pessoas, a cordialidade. Então, tudo isso é alguma coisa que você pode melhorar. Perceber que existe... no seu escritório de advocacia que está advogando, quando a imprensa liga e faz uma pergunta, você reúne o estagiário e diz, o que vamos dizer para a imprensa? Você é amador, você joga a 3ª divisão. Não tem como você perguntar para o estagiário o que vamos dizer para a imprensa. O meu escritório começou a crescer. Eu vou contratar, fazer uma entrevista, vou buscar o quê? Uma assessoria de marketing, que possa fazer os processos criminais. O que a gente responde? O advogado o repórter chega para o advogado e pergunta para o seu cliente, e ele diz assim, meu cliente é inocente. Ele é amador? Isso é o que o repórter quer, para botar a cara do advogado no repórter e dizer assim, e o advogado dele disse o quê? Que ele é inocente, só falta o advogado dizer que ele é culpado. Então, assim, tem que ter uma estratégia para enfrentar. Vai dizer, dependendo do caso, tem que dizer, estamos colaborando aqui, a investigação vai adiante. Ou seja, quanto mais informação você puder responder no contexto, é melhor. Então, não dá para você... Se você quer um dentista, não adianta perguntar para o estagiário. Se você quer um profissional de marketing, não adianta perguntar para o estagiário nem para o advogado. O dentista pergunta para o advogado, você pergunta para o dentista. Se aqui no processo você tem uma discussão midiática,
tem que fazer isso. E aqui, né, Caldeira, para a gente já encaminhar, que a gente prometeu também não ficar muito tempo aí com o pessoal, hoje em dia a investigação defensiva é muito realidade. Gabriel Bulhões já escreveu sobre isso, é um parceiro nosso que eu admiro muito. Você tem que contratar o cliente e, se for um caso mais complexo, quanto é que a gente tem para a investigação defensiva? Qual é o budget da investigação defensiva? Qual é o orçamento da investigação defensiva? Porque você tem que fazer levantamentos em Big Data, levantamento de jurados, levantamento de par. Mas era mais ou menos isso, né, Caldeira, que a gente tinha falado para pegar, né? Exatamente, doutor. Então, é isso, advocacia. Primeira coisa. Desculpe, doutor. Temos que nos qualificar e especializar. Isso mesmo, temos que questionar tecnicamente como é que você faz. Isso o professor Nilo Batista e a experiência americana fala do julgamento com a mídia e julgamento pela mídia, né? Então, a gente tem duas possibilidades. Eu, no livro, falo rapidamente sobre isso, mas no processo da Lava Jato, a gente tem visto aí como a imprensa tem um papel de protagonismo e não se pode ser amador, né? Uma última questão, né, que o advogado tem que entender, né, que como o processo e o direito em si não é matemático, que não adianta ele acreditar que nós temos um código de processo penal, né, porque o julgador julga conforme a sua própria convicção mesmo. A importância de conhecer os jogadores. Nós temos lá o código de processo penal do MP, da advocacia, da magistratura, né, aquele advogado que está acreditando ainda que tem uma presunção de inocência no Brasil, eu acho, segundo a minha humilde opinião, que está redondamente enganado, né? Você vai ter assim, várias percepções sobre o mesmo contexto, né? Então, quanto mais você dominar as múltiplas possibilidades, você vai ter juízes muito garantistas, você vai ter juízes mais linha dura, juízes que perguntam, juízes que não perguntam. Então, dentro da multiplicidade, o importante é que você esteja preparado para responder em cada contexto. E não responder, e não ficar imaginando. Você não tem um juiz que você sonha, você tem um juiz que você tem. Então, é o juiz da realidade. E isso faz com que você precise adaptar-se a isso. Excelente. Doutor, tem um livro de delação seu, né? Que acho que é o último lançamento, né? Vamos aí divulgar para o pessoal, vale a pena. Não adquiri, mas eu farei hoje. Legal, tá por R$ 34,90, tá bem barato. A Fernanda baixou o preço dele. É um livro que a gente dialoga, eu com o André Bermudes, essas questões vinculadas à colaboração premiada. Excelente. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi, assim, maravilhoso ter você conosco. O senhor sempre nos brindando aí com conhecimento, com esse pensamento estratégico, né, doutor? E, com certeza, a magistratura é muito feliz de ter o senhor nos quadros dela aí e a sociedade toda. Muito obrigado mesmo. Que bom, vamos trabalhar junto. A nossa ideia é que a gente possa sempre ter um processo limpo, né? Ninguém que está fazendo para manipular, e entender como a teoria dos jogos é um ganho disso. Valeu, pessoal. Porque ética a gente tem que pressupor que a pessoa tem, né? Urbanidade, ética, isso aí é como o advogado você crê que ele acredita, que ele conhece a legislação que ele vai atuar. Doutor, Maringá está sempre de portas abertas para o senhor, tá? Nossa OAB aqui. Fica o convite, estando em Maringá. Venha quando tiver tempo, uma palestra, qualquer momento, o senhor está convidando. Não precisa nem convidar. Valeu, obrigado, parceiro. Tem o Rubens aí, que é grande amigo também. O Rubens que é nosso colega aí de Maringá. Excelente. Até mais. Obrigado mais uma vez, doutor. Satisfação. Tchau, tchau.